A bola não para, mais uma edição extra especial para você que está ligado aqui com a gente no meu canal no YouTube. Se inscreva, deixe seu like. Mais uma vez falando de Palmeiras, claro, por muito tempo de forma ininterrupta. Eu estou com esse recorde ainda. 15 anos direto cobrindo Palmeiras pela Jovem Pan. Eu voltei a fazer o Palmeiras no Sport 9 com o Alex Miller. Há 2 anos já, na Rádio 9 de Julho, no canal do Alex Miller, a gente faz o dia a dia do Palmeiras e, claro, repercutindo ainda, né? E é importante a repercussão, até porque gerou muitas controvérsias, elogios e muitas críticas à entrevista da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que inclusive fez uma coletiva para poucos. Eu sempre gosto de explicar e frisar, porque poucos jornalistas foram convidados, foram emissoras de televisão e 2 sites. Nenhuma rádio foi convidada. Muita tristeza, até porque Leila Pereira vira e mexe, inclusive na coletiva disse que é jornalista, tem orgulho de ser jornalista. Tenho certeza que a jornalista Leila Pereira ficaria chateada se ela não fosse convidada para uma entrevista coletiva, se ela fosse setorista do Palmeiras. Mas tomara nas próximas isso não aconteça, já é a segunda vez que acontece, de limitar a presença de jornalistas. E até por isso, na minha avaliação, e eu estou aqui com um convidado, mas na minha avaliação, eu acho que se esperava que fosse sair tudo bem, com perguntas mais convidativas, e a polêmica aconteceu da mesma forma, mesmo selecionando jornalistas. E eu estou aqui com o conselheiro do Palmeiras, o Pedro Horta. O Pedro, que é advogado, também foi secretário adjunto de Cultura, tem uma experiência também na vida pública, e o Pedro Horta é conselheiro do clube, e ele é um dos 26 que assinaram aquela lista do conselho, né? A manifestação desses conselheiros em relação à entrevista e também em relação exatamente para explicações, como funciona. Crefisa Fã Palmeiras, placar linhas aéreas Palmeiras. E ela não explicou, e como retaliação, acabou tirando um benefício dos conselheiros, que era ter os ingressos para os jogos. É algo dado a todo o conselho, isso foi lá, feito já na gestão do Paulo Nobre, e que agora, e ele não tinha tirado de ninguém, o Maurício Gagliotti também não tirou de ninguém, mas agora a presidente Leila Pereira fez isso com esse grupo de conselheiros. Pedro, muito obrigado por atender aqui o A Bola Não Para, prazer conversar com você pessoalmente, e gostaria que você falasse um pouquinho dessa avaliação, primeiro particular, a sua, individual como conselheiro e também como palmeirense, da entrevista da Leila Pereira. O que você achou, qual a sua avaliação a respeito do que foi falado na última quarta-feira? Um abraço para você. Um abraço a todos os nossos telespectadores, ouvintes, aqueles que preferem ouvir enquanto se deslocam. Prazer estar contigo, um setorista já adotado pela Academia de Futebol do Palmeiras e pelo clube, né? Você cobre com tanta galhardia e conhece a história do clube. Eu vejo até essa novidade aí muito ruim de não convidar os setoristas, porque os setoristas são aqueles que estão na hora boa, na hora ruim, e acabam até por conhecer a individualidade dos jogadores, até mais do que nós, conselheiros, pelo convívio do trabalho. Nos momentos difíceis, eles tornam até menos agrorosos esses momentos, sem deixar de informar. Então, cumpre um papel pelo clube também, e pelas pessoas que trabalham no nosso clube, importantíssimas, em um momento como esse, poderiam lá estar, inclusive até para conduzir de uma maneira até melhor a entrevista. Porque o setorista, que conhece as realidades, as individualidades do clube, do extracampo, do clube social, dos conselheiros, ele acaba amenizando nas perguntas e acaba fazendo umas perguntas que não deixam o mandatário numa posição tão ruim quanto ficou a presidente nas perguntas que fizeram. Veja, esse que a gente chama de... eu não chamo nem de retaliação, eu chamo de desrespeito ao mandato conferido pelo sócio do clube, a autonomia do exercício deste mandato. Começa quando a presidente, pela imprensa, ela, até achei salutar naquele primeiro instante, diz que, olha, o nosso contrato vai até 2024 de patrocínio, eu vou abrir um BID. Um BID nada mais é do que um processo de licitação, visando ver o melhor patrocínio para o Palmeiras, vou concorrer nesse patrocínio, a Crefisa vai concorrer, e vou abrir esse processo com a validação dos conselheiros do clube. O que fizemos nós, um grupo de conselheiros? Nós fizemos, e isso foi pela imprensa, tendo em vista aquela entrevista, fizemos uma carta muito elegante, se colocando à disposição para ajudarmos nesse processo, para aumentar a transparência, para ninguém poder dizer que a presidente tem conflito de interesses, para deixá-la bem confortável. Até achamos salutar essa medida, estendemos a mão,
Só que aquilo que era para ser uma coisa mais tranquila e mais amena virou como se parecesse uma inflexão. O Sim. que era para ser um aperto de mão virou uma inflexão. O que era para ser uma ponte de diálogo, de um gesto que a gente estava fazendo, virou um muro. E, na verdade, um contrato para você trabalhar com anterioridade, há que se fazer aquele prazo da denúncia contratual, como na iniciativa pública e na iniciativa privada. 6 meses antes de trabalho do fim do contrato, você tem que buscar as empresas. Não pense que grandes empresas vai sair pondo proposta na mesa do Palmeiras. Olha, quero patrocinar é X. Tem todo um departamento técnico. O presidente, quando fala, olha, não veio nada na mesa ainda de patrocínio do Palmeiras. Nenhuma empresa gigante faz desse jeito. Quero te patrocinar. Tanto é que na relação com a mídia, quem conhece isso, você vai fazer uma propaganda, uma grande empresa, num canal, num veículo de comunicação, ela só pode fazer via agência. Exatamente. E para isso tem o bônus de veiculação, que é a remuneração de quem leva, que é a agência, para fazer essa interface. Porque você tem uma questão de defesa da sua marca e proliferação da sua marca, a instituição que está por trás disso. Aí, passado um tempo, sem resposta, nenhuma inflexão ainda, veio a questão do avião, porque há uma confusão ainda na cabeça do palmeirense que o avião possa ser da Sociedade Esportiva Palmeiras, a titularidade dono do avião, e não é. É um avião que vai... Até te cortando um pouquinho, Pedro, até aproveitando, porque da forma como foi divulgado, porque assim, o Palmeiras, e deixar bem claro, o Palmeiras utiliza muito, o Palmeiras, digo, a atual presidente, utiliza muito o Globo.com para fazer como se fosse notas oficiais para a imprensa, utiliza muito o Globo.com. E quando foi utilizado, foi como se o avião fosse do Palmeiras. Nós, setores, já sabíamos que não era, que era uma agência, uma empresa de aviação que elas estavam criando para fazer uma aviação comercial, placar linhas aéreas, ok. Só que da forma como foi colocado, e foi deixado ser divulgado dessa maneira, foi colocado como se fosse realmente uma contratação, um reforço, o avião chegando aí, o avião do É. Palmeiras. Então, só para deixar esse parênteses aí. Não, e na verdade, quando você faz essa confusão da marca com o clube, você está posicionando uma empresa nova no mercado. E posicionamento de empresa tem custo, tem preço, e Claro. deveria ter sido oferido pelo marketing. Seria até uma coisa interessante, desde que bem trabalhada, uma questão de royalty no marketing do Palmeiras. A Placar relembra uma empresa antiga dos esportes, uma Tem uma revista revista. maravilhosa, que eu colecionei anos essa revista. Não sei até essa questão da marca, aí é um problema particular lá, se a Placar tem essa marca no NPI, E o placar existe mas até hoje. A placar existe hoje. Agora é eletrônica, site. Agora é um existe. site eletrônico, né? É. E o que acontece? Esta confusão faz com que a marca seja posicionada no mercado. Imagina eu e você fazemos uma televisão Palmeiras sem pagar nada para o marketing, automaticamente por curiosidade, e você tem condições de trazer uma constelação de estrelas para dentro do estúdio, até pelos teus anos de jornalismo esportivo, fora aí jogadores do Palmeiras, o que nós teríamos de audiência barra propaganda no negócio Sim. desse sem pagar nada. Mas, e mais do que isso, o Palmeiras tem um ativo intangível, só o elenco profissional, de mais de 1 bilhão. Isso feito com cálculo do Transmarket, que é um cálculo bem austero do Transmarket. Você tem um avião, um seguro para esses transportes. Qual o tamanho desse seguro? Deus o livre, alguma coisa aconteça, e longe disso, mas é uma responsabilidade muito grande para um aparelho só viajar, um avião só viajar. É um avião que já tem um uso, e até um determinado minuto era tido como um avião zero, um avião com 30 anos de uso, me parece, sem problema nenhum, reformado, avião, quanto mais andar, melhor. Mas são coisas que, uma responsabilidade que cai entre nós, se fosse um conselheiro da presidente, eu não assumiria. Porque qualquer problema, defeito, Deus o livre acidente, aí realmente é uma responsabilidade que subsidiariamente o Palmeiras pode responder desnecessária.
até pela logística, né? Até acho que com o tempo vai ter mais aviões, vai ter uma logística melhor, em que pese tudo isso, é uma doação feita pela presidente, em tese até agora é um avião particular, que ela autorizou que os jogadores viessem, houve sim uma economia, houve. Só que as doações têm que serem feitas de acordo com o risco, ser ouvido, e não custava ouvir o conselho, ouvir uma comissão do conselho, do COF. Aliás, é uma coisa que eu cobro muito o presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras, são as comissões funcionando. Então, você tem a questão de votação do balanço do clube, você tem o orçamento votado. O último, inclusive, chegou depois do prazo nosso do estatuto, que é de 15 dias para uma análise anterior. Poderia-se fazer as comissões para explicar aquele economês que tem ali, que não são todos os conselheiros que têm aderência ao tema. E você tendo comissões e reuniões para se explicar, lógico que o trato da matéria vai ser muito melhor e muito mais positivo para o clube, até em homenagem àqueles que fazem a confecção da peça, que são colegas nossos conselheiros. Então ele faz um trabalho danado que ninguém entende, alguns entendem, votam, outros geram até conflito, porque eu pedi já em 2 presidências de conselho, tanto a do anterior quanto a do atual, que nós tivéssemos uma comanda de votação assim, pela aprovação com ressalvas e rejeição, pensando até externamente no clube, porque das votações onde houve rejeição de balanço e orçamento, há erros pequenos que seriam as ressalvas para você aprovar, e acaba saindo na imprensa repercutindo que houve rejeição. Então, isso tudo no subliminar fica parecendo um nós e eles. Esse clima de nós e eles não existe. Nossos mandatos de conselheiro, a gente é a favor do Palmeiras. Tudo que for do Palmeiras, o conselho vota de modo unânime. Quando houve a questão de uma redução de conselheiros vitalícios, e foi até um conselheiro aí tido, e também dos segregados, que é o Jocondo, ele subiu na tribuna e teve apoio de todo mundo, inclusive elogio da conselheira, que na reunião ela mais uma conselheira, mais presidente executiva do clube. Você vê, quando caminha de mãos dadas para coisas importantes do Palmeiras, o conselho é unânime. Não tem esse negócio de oposição, situação. Na nossa chapa mesmo, que elege, e foi reeleito na nossa chapa, há membros dela que fazem parte da administração. E nós não retalhamos. Pode ser candidato aqui de novo. Teremos alguns que estão na administração que se elegeram na nossa chapa, que chamam de oposição, nossa chapa de conselheiros, porque lá no Palmeiras, para você ser eleito, você tem que estar numa chapa com 60 inscritos. Há 2 da presidência, que é ligado mais à presidência, e a nossa chapa, que é todos os Palmeiras, e vários membros nossos estão lá. Veja você que na última votação de peça orçamentária, não tinha o demonstrativo de fluxo de caixa, que é norma de auditoria. E eu alertei isso na tribuna, em que pese que no dia seguinte chegou, eu pedi para que se fizéssemos uma aprovação com ressalvas, porque você não passa externamente que está rejeitando alguma coisa, até o desrespeito à peça toda que foi trabalhada, por exemplo, dentro do COF, dentro do diretoria financeira, que são conselheiros. Aliás, eu acho até, esse é um outro tema que é sensível dentro do clube, mas eu acho que o conselheiro que ocupar cargo no executivo, ele deveria se licenciar e dar oportunidade para os suplentes diretos assumirem o conselho. Porque isso, naturalmente, é sim um conflito. Os seus atos administrativos você está convalidando dentro do ambiente do Conselho Deliberativo. Veja, quando nós pedimos a explicação ali como seria, colocamos à disposição esse grupo a poder trabalhar, a em conjunto, buscar patrocinadores, fazer um processo concorrencial elegante, que deixasse, inclusive, confortável até uma volta da Crefisa a patrocinar, sem aquele questão de conflito de interesse, presidência, deixando leve, né, tirando até um certo peso do cargo e da pessoa da presidente,
houve uma segregação. Veja, o benefício dado de ingresso do Paulo, acho até meritório, porque o conselheiro ele é uma atividade não remunerada, mas é um benefício dado a todos. Então, se tirar, tem que tirar de todos, com total tranquilidade. Também não vai fazer falta, porque eu, por exemplo, venho das arquibancadas, né? Os 16 anos de fila nosso, eu estava, como eu fiz no último jogo da Libertadores, tocando surdo da torcida uniformizada do Palmeiras, que eu sempre frequentei. Vários do clube frequentaram, porque era a única torcida que tínhamos, e desde 1970. Fui acolhido lá porque o local de conselheiro você não Sim. podia nem comprar para ficar do lado dos seus colegas. Você não podia comprar pelo Avante, porque aquele é um setor lacrado para conselheiros. Então, até esse convívio a gente tirou, voltamos para as arquibancadas. O mandato te leva para o conselho, mas a raiz da arquibancada a gente não pode perder, porque é uma raiz que nasceu Paulo Claro. Nobre também, de arquibancada. O próprio patrocinador do feminino, com a irmã dele, são de arquibancada e vão mesmo na arquibancada, que é o João da CIMED. Então a gente se conhece, o próprio pessoal que já foi patrocinador da Prevent Senior. Então a gente tem são de arquibancada, viu? Não é de Sim. cadeira coberta, não. E aí são os torcedores que a gente chama de raiz, né? E aí começou essa segregação. Depois teve a inauguração do busto do César Maluco, convive com a gente no clube, a gente tem uma idolatria, foi conselheiro 4 vezes com a gente, não fomos convidados. Então não é só a questão do ingresso. É muito perigoso quando fala isso, porque a torcida, que às vezes tem dificuldade para ter o ingresso, Sim. o jeito que foi colocado na imprensa, Ah, tem olha, que tirar conselheiro mesmo, esses caras não têm que ter ingresso, tá certo a presidente. o conselheiro está lá por causa do ingresso. E na verdade não é, porque o sócio do clube ele tem um sócio avante que ele pode comprar naturalmente e com o mesmo desconto. Mas não foi só no benefício, foi só no convívio, por exemplo, no momento de inauguração de busto, que é aprovado pelo conselho, quer dizer, os conselheiros que aprovaram, alguns que aprovaram esse busto, não foi na minha época, mas foram colegas do César de conselho, não puderam lá estar, de convívio. Outras situações do clube a gente vem sentindo essa resistência. O funcionário tem muito medo, muda até continua um bom tratamento, mas assusta. Então, as pessoas sentando conosco. É um clima que eu acho que talvez, eu sempre espero o bom disso, possa ter um gesto para aqueles que estão ao lado e de demonstrar que não houve nenhuma cobrança e nada fora do comum que levasse para a pessoalidade, que levasse a figura, inclusive da liturgia que se tem que ter com a cadeira presidencial do Palmeiras, com a diretoria executiva, com o conselho. Porque, sabe, na hierarquia do clube, você tem a Assembleia Geral de Sócios como o primeiro órgão e poder do clube, que é a Assembleia Geral, que são quando os Sim. sócios votam. Depois, o Conselho Deliberativo do Palmeiras, é o segundo poder do clube. O terceiro poder do clube é o Conselho de Orientação Fiscal, que são conselheiros com 2 mandatos completos, só a partir do terceiro pode ser do COF, eleitos por nós conselheiros. E eleitos por nós conselheiros, membros do Conselho Deliberativo. E o quarto poder do clube é a diretoria executiva. Só que nos últimos anos vem se tornando, e nas últimas gestões, vem se tornando um primeiro poder dentro do clube. Acho até que, para esse tipo de situação, há que se ter uma política de governança e se colocar a cabo uma das promessas que teve a chapa vencedora da diretoria executiva, que era se fazer o compliance dentro do clube. O compliance tira a autonomia e está no plano de ação e de governo proposto pela presidente executiva do clube, quando foi candidata, que era fazer o compliance. O compliance traz os limitadores da autonomia e da liberdade da presidência. Isso é muito importante para um clube se perpetuar. Há que se ter uma política também da onde vai todo o dinheiro do futebol, porque o clube social ele já doou muito para o clube, para o Ô, futebol não acabar. Pedro, eu só vou te cortar um pouquinho, eu só vou chamar um intervalo rapidinho, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos mais com o Pedro Horta aqui no Bola Não Para. Já, já, vamos ao rápido intervalo.
A bola não para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Toda quinta-feira, uma entrevista inédita a partir das 8h30 da noite. Você acompanha aqui no Canal K. Um entrevistado falando da sua modalidade, do seu esporte, destacando os feitos, as conquistas, também as decepções, derrotas. Mais uma história bem legal para você acompanhar. Estamos de volta, a bola não para. Se inscreva aí no canal do Fred Júnior, no canal do YouTube. Estamos com o Pedro Horta, conselheiro do Palmeiras, falando exatamente do que aconteceu na entrevista coletiva da Leila Pereira, da retaliação que aconteceu em relação a um grupo de conselheiros que pediram explicações sobre as relações Crefisa, Fã Palmeiras, placar linhas aéreas Palmeiras. O Pedro estava falando sobre isso, né? E até vou aproveitar já nesse bloco, Pedro, já perguntar. O que eu percebo, e após a coletiva mais nitidamente ainda, o receio de muitos conselheiros se manifestarem. Até me disseram, ó, tem grupo de conselheiros do Palmeiras, e são vários grupos que eu sei, que o pessoal tem medo até de mandar áudio de WhatsApp, mandar alguma coisa opinando sobre a gestão, para que isso não seja compartilhado e chegue aos ouvidos, ou até mesmo à presidente Leila Pereira, e essa pessoa sofra retaliação. Você tem sentido esse clima meio de terror, algo assim? As pessoas têm muito receio que podem e temem que possa acontecer com elas ou com eles o que aconteceram com esse grupo, Pedro? É nítido que as pessoas até dão uma solidariedade no pé do ouvido nosso, mas não externam dentro do exercício do mandato delas. E veja, olha, o que me dá mais tristeza é o seguinte: o presidente do Conselho Deliberativo e o presidente do COF, que tem que ter uma autonomia total na isenção, quando acabam seus mandatos, eles são vitaliciados. O que quer dizer isso? Eles não vão mais ter que disputar voto, eles não vão ter mais que é, 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 fazer um trabalho diário dentro do clube. Para que serve isso? Por dois motivos. Primeiro, que você traz a experiência de quem passou por um órgão do poder do clube, dos poderes do clube, e você traz para dentro do conselho. Seria uma coisa fora do comum você não. Essa pessoa correr o risco de não ser eleita conselheiro e perder todo esse patrimônio dos anos em que estão nesses cargos e aprendem muito sobre o clube. Mas também, e principalmente, é para que se tenha autonomia no cargo. Porque, olha, se não tiver essa autonomia, você corre o risco de, no dia seguinte, ter uma eleição para a renovação de mandato de conselheiro e eu ter sido presidente do COF, eu ter sido presidente do Conselho Deliberativo e não me reeleger. Então, é para isso que serve. Do mesmo jeito como se tem os ex-presidentes da diretoria executiva, todos se vitaliciam no cargo. Por quê? Porque são pessoas que tomam a frente da direção do clube e trazem essa experiência para dentro. Mesmo esse que tem essa vantagem, essa autonomia, que não seria vantagem, seria até um, um, um meio dele ter autonomia de mandato e fazer as coisas que precisam ser feitas, ninguém se pronunciou. Ninguém tentou. E não é se pronunciar naquele sistema nós e eles. Sim. É falar, gente, que bobagem. Vamos parar com essa inflexão. É mais aperto de mão, menos inflexão. É menos nós e eles. É a favor ou contra o Palmeiras. E quando se faz política, você faz a favor ou contra ideias, não contra pessoas. Porque, olha, é de se respeitar qualquer um que seja e tenha a capacidade, o denodo de ser presidente executivo de um grande time de primeira divisão como o Palmeiras. Você tem uma vida totalmente outra, totalmente exposta. Mas também não é em nome disso que a gente pode fazer o que quer dentro do clube. Até o conselho deixa muito mais leve a tomada de decisões, porque quando você acerta com todos. Quando você erra, erra com todos. Então fica mais leve essa situação. Há sim um temor, e você percebe, em determinados minutos, inclusive em eleição de conselheiro vitalício, o vitalício que se elege no clube, sem os votos de quem somos chamados de oposição, também não se elege. Eles têm o voto e têm a amizade nossa. Alguns conselheiros se tornaram vitalícios. Eu lembro que na época do último vitalício havia um zum, zum, zum no clube que quem sentasse com determinado candidato, que era o candidato apoiado por nós, que era o Pastore, seria execrado do grupo. E eu tenho
e vejo, e soube de quem foi, e vejo como está hoje, de não ser mais convidado para camarote da presidência do clube, não é o da Crefisa, o da Sim. presidência do clube. O presidente determina quem vá no camarote. Eu também nunca fui, também não faz falta. Acho que isso tem que ser uma coisa natural. Eu, se fosse presidente, faria um rodízio de conselheiros. Lá cabe 50 pessoas, cada 50, baixa ali 51, vai indo, homenageando, em determinado minuto, homenageando o sócio. É forma de Então, fazer política também, né, Pedro? Mesmo com aqueles que pensam o contrário, né? política é gesto. Né? É gesto. E você corrige rumos, e ninguém tem necessidade. E não pode ser isso só da boca para fora. Não tem um compromisso com o erro. O Palmeiras é um clube que sempre está pronto para gestos. Ô, Pedro, Antigamente a eleição. até me disseram, desculpa te cortar também, que no aniversário do Palmeiras, que voltou a se fazer a festa, que antigamente a festa era, a imprensa era convidada, aí, jogadores, dirigentes de outros clubes, presidentes de federações, confederações, novamente voltou a ter o jantar do Palmeiras, de um outro formato, só os conselheiros, e até a disposição das pessoas sentadas à mesa também foram colocadas por proximidade à gestão e aqueles que não eram próximos à gestão. Até isso, na hora da festa de aniversário do Palmeiras, isso foi pensado, Pedro. Sabe, eu até quero crer, né? Fazendo um gesto, que isso foi colocado por conta de uma excelente observância do cerimonial do clube das pessoas que estão mais perto, para se sentirem à vontade na mesa. Mas em que pese isso, veja que institucionalmente nós recebemos com todo carinho na mesa a presidente do clube. Ela foi na minha mesa, estava na minha mesa os conselheiros tidos aí como oposição, com as respectivas esposas, e a presidente, quando veio, até fizemos questão de levantar, cumprimentar, porque é a cadeira, é a liturgia do Claro, clube. é o cargo. E já tínhamos feito a carta, e até levantamos e nos deixamos fotografar, porque é uma homenagem ao conselho, né? Mas a disposição de mesas, talvez não sei se teve para ou ímpar para ver quem está mais perto do palco, mais perto da cozinha, mas o importante foi que aqueles mais próximos aí de pensamentos foi uma bela observância, quero crer, da presidência do clube. Mas que pese, todos foram, você sabe que tratados de modo equânime, né? Sim. De modo equânime, né? O presidente passou em todas as mesas, se manteve a liturgia, e olha, a reunião do conselho, a gente sempre esteve disposto a ajudar. Eu acho que as comissões, o que tem o conselho hoje? Ele é meramente deliberativo e até homologativo, mas ele tem um protagonismo de propor documentos, papéis para uma análise. Olha, o conselho nosso hoje tem um nível muito alto. Temos um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, um conselheiro do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que é uma megalópole. Você tem ex-superintendente da Receita Federal de São Paulo por quase uma década dentro do quadro. Você tem auditor do Ministério do Trabalho aposentado. Você tem ex-auditores da melhor auditoria que teve o país, que era das empresas públicas à época, que era a Telesp. Então, você tem um dream time ali de análise para poder fazer. Gestores de fundo, um deles faz gestão de um fundo de 17 bi, até o elegemos para o COF. Então, o conselho hoje é uma Ferrari em primeira com álcool, sendo a gasolina. Então, é um negócio que é desnecessário. Claro. Não Não se ouvir, aproveitar, né? não se aproveitar. E assim, tem muita coisa que você tem que ouvir do sócio. Sim. Tem muito sócio que não é palmeirense, mas que conhece muito e gosta do clube. E até não torce, mas já fez muito pelo clube. E Então, até aproveitando, Pedro, você falou em relação ao sócio, né? E ela citou na entrevista coletiva, em relação à reforma da piscina. Você, como conselheiro, você observa como ela colocou que é uma doação, algo feito pelas empresas, né? Ela sempre frisa muito isso, né? Como se fosse, né? Ela faz, mas ao mesmo tempo coloca aí para que foi feito pela empresa dela. Vocês temem que possa se tornar um novo investimento, como foi no futebol, e se tornou depois um empréstimo? Vocês vão ter essa cobrança, esse olhar mais crítico, ou não? Dessa vez, em relação a isso, não tem nenhum problema, ou não? Tem que se observar essa reforma que está sendo feita no parque aquático, e isso é do dia a dia do sócio do clube.
Na verdade, quando se faz uma doação, primeiro tem que se fazer por uma escritura de doação. E tem que ver a questão do imposto, que tem um imposto de doação. Isso estando formalizado, o que nos preocupa é que amanhã, que ela venha a faltar, a empresa dela tem toda uma situação interna de auditoria, porque é necessária, a empresa de Ah, finanças e a outra uma seção de serviço público, que é a faculdade, que também tem uma limitação, nada mais é do que uma concessão à universidade. E o sistema bancário é regido pelo Banco Central. Então, tratado da Basileia, inclusive tratado internacional. Tem que ter um cuidado, porque às vezes, na boa intenção, pode virar um problema para o clube. Tem que ser bem analisado e ser feita essa doação. A questão contratual que a gente pede, como é que foi feito, enquanto Sociedade Esportiva Palmeiras ou como Leila? Porque, veja, se amanhã quebrar uma dessas torneiras da piscina, eu ligar lá como diretor executivo do clube, olha, o cliente meu não é você, viu? É a dona Leila. Então, quer dizer, eu paro tudo aquilo ali, tem que pedir para ela ligar para fazer a manutenção. Precisa ver como é que está isso contratualmente. Precisa ver se está tudo certo, porque às vezes na boa intenção a gente acaba passando do ponto. Os alvarás de obra, eu sei que piscina e elétrica, juntos que correm, tem várias NRs. Isso passou pelo Departamento de Engenharia do Palmeiras, passou pelo agrado do sócio do que ia fazer, não é porque você está doando que você é obrigado. Se eu te convidar para almoçar na minha casa, lógico que a gente vai tentar fazer o prato que lhe agrade, mas você não vai só falar, vou olha, se comer tal coisa, né? comer tal coisa. A piscina é um bem que vai ficar por muitos anos, isso tem que passar também pelo crivo. Poderia ter feito, gerado essa simpatia. Olha, vou colocar isso, vou colocar aquilo, vou tirar azulejo, vou colocar manta vinílica que dura mais, será? Não sei. Agora, a engenharia foi ouvida. Não estou dizendo que não, mas como a gente não tem acesso, já foi pedido várias vezes no COF. Tem conselheiros do Conselho Deliberativo que a gente pede, eles pedem no COF, é pedido no Conselho, como se fosse uma afronta. Não é, gente. Isso é validação de ato. Isso torna as coisas muito melhores no convívio do clube. E somos compelidos a defender quando alguém questionar. Inclusive a diretoria executiva. Veja, eu sempre fui muito favorável que as coisas fossem resolvidas dentro do ambiente do clube, dentro do ambiente do Conselho Deliberativo, dentro do Poder Executivo. Quem nos trouxe a imprensa, não pode nos acusar disso, que nós não somos os, entre aspas, destruidores. Quem Dois. leva a imprensa, como nos chamam, foi o próprio presidente, começa com o patrocínio. Vou trazer o conselho para fazer o patrocínio. Isso foi feito pela imprensa. E nós fizemos uma carta super elegante dirigida à presidente do clube. Não fomos na imprensa perguntar com o bate-bola. Acaba que toda a comunicação que nós temos e ficamos sabendo algo a mais para fazer uma linkagem com a história é via imprensa. Eu não sei se foi doação. Jogador, por exemplo, são os contratos de jogador, a gente fica sabendo pela imprensa. Lógico que tem agora a cláusula de sigilo aventada e alegada para tudo, mas se é sigilo, quando tem um problema, como está tendo com a Real Arenas, que é a concessão do Allianz Parque, o advogado terceirizado nosso fica sabendo, o conselheiro não. Não se pode querer resgatar, e Deus o tenha, que um dia o Gito Avalone, que foi conselheiro nosso e faleceu, falava para a imprensa alguma coisa de contrato. Então, sabe? Mas também não pode, para não ter esses atos de novo, esconder de todos. Porque nem o COF tem acesso. Isso fica às sete chaves. Fica às sete chaves. Então, também acho que há cláusulas de sigilo, aquela coisa toda, dá para você, hoje com o sistema de eletrônico, escanear e pôr a tarja preta onde não nos interessa. Se interessa é o conceito, é o que pode gerar de endividamento, é a rescisão, não é detalhes que vai deixar o jogador exposto ou que vai deixar o clube exposto na sua vida financeira. Já se propôs até, por exemplo, o contrato de patrocínio já foi pedido várias vezes. Para quê? Para afrontar, presidente? Jamais. Jamais. Se pediu o contrato de patrocínio para, agora, nesse novo momento que teremos uma renovação, a gente parametrizar Sim. do modo mais moderno de contrato, que possa trazer até
dentro do pacote cestas de serviço marketing, enxergar coisas que nem o próprio departamento de marketing enxergue, para fazer algo mais, ser contributivo, porque ninguém aposta no mandato presidencial seja ruim para a volta. Não é o poder pelo poder. É um incremento que dá para se fazer quando se trabalha de mãos dadas os órgãos e os poderes do clube. Você, Isso pode notabilizar uma gestão. você falou O da diálogo notabiliza. sim. E você falou da Real Arenas, e uma coisa que eu até pensei, já foi comentado também, e vale para o pensamento para 2024. Palmeiras, ou Allianz Parque, melhor dizendo, continua com o calendário lotado de shows, ainda bem, porque o pessoal de eventos sofreu muito na pandemia. É importante ter bastante eventos. Aí você quiser trabalhar na área da cultura, sabe muito bem, Pedro, que a cultura sofreu muito na pandemia. O esporte, a pandemia e a cultura sofreu muito na pandemia. Mas, claro, o Allianz vai continuar tendo shows. E vai ter esse conflito. Em algum momento o Palmeiras não consegue jogar, a relação não está legal. Então, se fazia esforço antes, hoje já você não faz mais esse esforço. Só que agora aparece um outro componente. A Arena Barueri, onde terá uma sessão aí de 35 anos. O ano que vem teremos o estádio Paulo Major Carvalho, Pacaembu. Muitas vezes o Palmeiras utilizou-se do Pacaembu. Inclusive, meu primeiro jogo num estádio foi um Palmeiras e Santos 86. O Palmeiras era o mandante do jogo, 2 gols do Manga, 2-1 para o Palmeiras, e um gol do Luiz Carlos, foi um centroavante que veio lá do Sport, jogava no Eu estava Santos. nesse jogo. 2-1, 2 é do Manga e um do Luiz Carlos. Palmeiras e Santos, Pacaembu. Então, ou seja, o Palmeiras sempre, né, o Pacaembu foi palco de todos os times de São Paulo, inclusive do Santos da Baixada Santista. Pode-se gerar um outro conflito de interesses, porque ela vai ser aí a responsável, a empresa de Leila Pereira, pela Arena Barueri. E aí todos os jogos serão, quando não puder no Allianz, serão levados à Arena Barueri, e ela pode alegar a mesma coisa que ela fala em relação ao avião. Ah, mas eu faço um preço mais em conta, eu não vou cobrar. Pode-se ter um outro problema agora com a Arena Barueri, Pedro? Você pensa, vocês têm conversado sobre isso, que pode surgir um novo fato em 2024 que é em relação ao estádio? Na verdade, né, a gente que é palmeirense, a gente diz que é evento musical que tem lá. Show é quando o Palmeiras joga. Mas o que acontece é... Veja, vai ter o Pacaembu pujante, você tem até o Canindé, que tem tido uma movimentação, a Federação Paulista de Futebol inteligentemente está ajudando na reforma do estádio, iluminação, grama e parece que uma coisinha da estrutura. Você vê fruto de uma boa gestão, que tem uma aceitação do Conselho Grande, que é a gestão do Castanheira, lá na Portuguesa. O presidente que dialoga lá, tem as suas resistências, mas você vê que trabalha e vai embora. Eu acho que, desde que a relação seja trabalhada dentro do clube, como vai ser essa situação para o Palmeiras, de jogar em Barueri, tem a questão da distância, tem a questão, mas tem torcida do Palmeiras em todo local. A questão do deslocamento do atleta, o que for melhor e tiver disponível no preço melhor de uso, a gente tem que ponderar e colocar. É mais um player que temos aí no mercado, que foi até uma das empresas da Crefisa que participou do certame licitatório, lá em Barueri, parece que até está em fase de impugnação, normal em licitação, não é nada incomum você ter isso, mas desde que você tenha essa relação firmada dentro do clube, que os jogos fora do Palmeiras, quando o estádio estiver ocorrendo eventos musicais ou outro tipo de evento que não seja o show futebol, o que nós temos que fazer? Ter uma parametrização de como nós vamos buscar um outro estádio para jogar. Tem que ter preço, logística, tem que ter a doação por si só é um item componente, a doação e não se cobrar do Palmeiras é um componente, mas outro componente é segurança, transporte, tudo aquilo que é o bastidor, o backstage de um show que é um jogo de futebol, que é um espetáculo de futebol. Essa relação estando muito aberta, essa relação estando muito bem delineada, pode ser um dos locais que vai se jogar. Não pode ser aquele único local, você tendo outras opções de desgaste menor. O Pacaembu é muito perto do estádio do Palmeiras, como o estádio também da Portuguesa. É Também. muito perto do estádio do Palmeiras.
A distância não dá 10 minutos de deslocamento nenhum dos dois. Então, o Morumbi também tem uma parceria com Com o essa Allianz, gestão, né? Com essa gestão, né? E que com gerou essa gestão. controvérsia, né? Pela história, né? Porque a gente sabe que rivalidade em campo é o Corinthians, mas externa a gente percebe com o São Interna. Paulo muito grande por tudo que É, aconteceu. é uma rivalidade grande pela questão de 42, Sim, 1942, né? São Paulo até abandonou o campo, mas quiseram tomar o nosso clube. Então ficou essa rivalidade histórica, e que pese que o Brício Pompeu de Toledo, que é irmão do Cícero Pompeu de Toledo, foi nosso presidente, tem Pompeu de Toledo lá no nosso conselho, e o Cícero era do São Paulo, e as relações de dirigentes são muito boas. Como tem que ser, né? O claro. futebol até que evolui, mas também você ter nessa marca histórica, veja, são situações que poderia ter se debatido com o conselho, ou de modo mais amplo com a diretoria do clube, e não teve uma solução prato pronto, porque às vezes até um dado histórico, que às vezes, não estou dizendo que a pessoa não saiba, Sim, esquece esse detalhe e tal, porque isso pesa muito no coração do palmeirense, pesa demais. muito. Ah, então poderia ter se pensado naquela solução mesmo da Arena Barueri lá atrás, né? Sem ter que o São Paulo, ou até em outro estado, tem as arenas aí da CBF, que a CBF tem esse trabalho esse Movimentar, passivo da Copa do né? Mundo movimentar, traria rende público enorme. Você tem, por exemplo, no Paraná, você tem uma torcida do Palmeiras, que o Paraná, a colônia italiana é grande, gigantesca. Você Norte do tem Paraná, muitos palmeirenses. Manaus, uma coisa de louco que tem de palmeirense, Sim, fantástico. sim, Manaus, você tem uma arena ali que eu passei, tive lá, inclusive, não no estádio, mas passando, muito sim. bem colocada na cidade. Você pedir apoios à CBF. Aliás, outra coisa, externamente, o Palmeiras tem vários assessores especiais, mas lógico, para tomar alguma atitude tem que ter autonomia e representatividade. Há que se melhorar nossa relação e representatividade dentro da CBF, dentro da Comebol, dentro da FIFA. Possível que até num tom chegou na imprensa de modo descaracterizado, o presidente da FIFA tenha dito que nós não temos mundial, Sim. porque foi a FIFA que validou. Foi. O ato da FIFA, do Blatter e do Conselho da FIFA, vale ou ele é precário? Sem problema nenhum. Acho que também está na hora do Palmeiras fazer uma pressão nesse sentido. É uma pressão que sócios pedem, viu? Essa questão do Mundial de 51. E chegue-se a FIFA e se oficie de modo correto. Blatter, Infantino, as decisões do Conselho aqui da FIFA e dos secretários da FIFA, desde que assentados e colocados, elas têm algum risco de não serem perenes? Então, esse tipo de. É uma besteira, mas é uma coisa que entra na história do clube. Então, você Claro. tira esse título ou deixa esse título. Essa representatividade fora é que é necessária. Você tem que dar autonomia aos conselheiros que já estão em representatividade. Nós temos dois conselheiros que têm uma ligação muito íntima, até de vice-presidência dentro da Federação Paulista de Futebol, que é o Vidal e o Américo Calandrello, que se dá Sim. autonomia a eles de dar uma representatividade maior que o Palmeiras merece lá dentro. Para esse tipo de debate extra-campo, que também o torcedor nos cobra, né? E não é função do conselho, mas a gente pode opinar nesse sentido, de que nós tenhamos uma representatividade maior, porque muita coisa no extra-campo do Palmeiras acontece de modo diferenciado e a gente é prejudicado. Até o Abel vai à loucura, né, quando acontece esse tipo de coisa. Sim. Mas falta uma amenidade, talvez até uma falta de diálogo que nós temos. Eu tenho uma percepção muito grande nesse sentido. Vejo que o Palmeiras, o que aconteceu, foi só uma distensão, quero interpretar que tenha sido isso, uma distensão aí do momento e um desabafo no momento externo errado da executiva. Todo mundo comete erro, não dá para invalidar o conjunto da obra por uma falha, um dia ruim, talvez, uma condução de entrevista que a pessoa achava que seria uma coisa, mais uma prestação de contas e temas difíceis foram colocados no dia a dia do clube. E às vezes a pessoa que está acostumada a ter uma caneta executiva
como é o caso da presidente, que tem uma vida empresarial bem exitosa, muito êxito, talvez tenha não pego no dia certo. Nós já tivemos e não podemos dar o potencial que isso tenha, mas que sirva de um gesto de reflexão. Teve uma grande pesquisa qualitativa aí pelas reações, gratuitamente. Essa o Palmeiras ganhou, gratuitamente. Achava eu que depois da auto-entrevista do Palaia, que até teve uma qualidade, a gente não teríamos nenhum evento, porque hoje você tem media training, você tem coaches, naquela época não tinha. Ô, Pedro, Então, selecionar o jornalista. A partir do momento que você seleciona, você está querendo que seja de uma maneira. Você já conduz a entrevista antes de começar. Quando você seleciona presentes, você já seleciona a condução. Então, realmente, saiu do que se foi, do que era esperado. Se esperou uma coisa, acabou saindo totalmente contrário. não. E ali eu vou te dizer, se você tivesse convocado a qualquer programa de fofoca da tarde, hoje o cara do programa, eu vou trazer alguém que só faz fofoca de celebridade para falar do Palmeiras, não vou ter risco. Esse automaticamente ele vai na redação, ele passa um e-mail, olha, estou sendo chamado para uma coletiva no Que Palmeiras, pergunta que eu faço? pergunta que eu faço. Aí que a pessoa não entende, deixa eu te explicar. Vai o cara o setorista de esporte, vai lá e vai explicar. Olha, o Palmeiras é assim, assim, tá ocorrendo. Não brinca. Aí o cara vai preparado. É O cara claro. que é jornalista, ele está no esporte, ele está no programa da tarde, no programa de fofoca, mas todos eles têm uma passagem pela crônica esportiva. Todo mundo que é. Você vê o Fausto Silva da crônica Claro. esportiva, é, é, aquela da tarde também, A a Claudete chilena, Troiano. a Claudete. Claudete Troiano, foi repórter, a Claudete. Foi. Foi. Primeira repórter mulher de futebol. Sim. Então, É. então você colocar, vou chamar a Claudete Troiano, quem não conhece achando que ela vai dar ruim, ela vai contar a história do Palmeiras, mas desde lá, a primeira academia. Vai tomar goleada. Então, veja, é, eu acho que essa pesquisa qualitativa, que eu chamo de pesquisa qualitativa, que são as reações, gera um grande momento para gestos. Gestos de diálogo, gestos de construção de pontes, menos inflexão, mais aperto de mão, cessão de documentos, porque a pessoa, quando sair, entra uma nova diretoria, você vai ter acesso. Se não tem também algo, dá para dentro do ambiente interno consertar, porque o que é muito triste não você vê o Palmeiras, que é um time protagonista, um time que está numa média de títulos, uma coisa até surreal, que não é normal, e está sendo cobrado pela torcida exatamente por uma situação que é o seguinte: houve vendas, que tinha que se fazer mesmo, muito dinheiro, que aqui ninguém um clube ia ter, mas não houve reposição. Sim. Há uma falta no elenco e perder os torneios como a gente tem perdido, perdendo muitos gols por falta de uma peça. O Palmeiras perde muito gol durante o jogo. Jogo com o Boca respeitando lá no La Bombonera no primeiro tempo, a gente podia ter entrado avassalador, ter definido ali no primeiro tempo lá no La Bombonera. Não fez por quê? Porque o Abel inteligentemente segurou o time, porque físico, falta uma peça que resolva, ou as peças que possam resolver que estão dentro do elenco não estão treinadas. Eu não sei nem se o Breno foi retalhado também, porque ele foi na Mancha Verde pedir desculpa pelo gesto que ele fez no jogo do Goiás, também não foi aproveitado em nenhum jogo da Libertadores, não sei se ele correu o risco aí de fazer um gol espírita no último minuto e ser endeusado novamente, mas por ter ido na mancha. Espero que não tenha sido isso, pelo amor de Deus, que não tenha essa influência dentro do elenco profissional. Sim. Mas o fato é que o Palmeiras é uma instituição gigante, 109 anos, que ela é mantida nos momentos de dificuldade por quem tiver no quadro associativo. Isso o sócio já tem essa cabeça. A torcida, se precisar ajudar, se fizer uma campanha para manter o Palmeiras de pé, você imagina quanto em Pix, uma média de 20 milhões de torcedores, que cada um deu R$ 1 já é 20 milhões. Isso a torcida responde muito rapidamente do Palmeiras. Temos um programa de sócio-torcedor, que é um dos maiores do país, que foi Exitoso. incrementado em várias gestões, vem sendo incrementado e melhorado. Acho até que dá para aumentar, e essas são opiniões, desde que você traga uma cesta de benefícios aí para quem está em estados mais longínquos, que vai usar aquele Avante uma vez, duas, três, para ver um jogo.
às vezes até uma extensão e, quem sabe, uma quebra dessa distensão que está tendo com a questão da arena, fazer um blended do Avante com show, de repente dá para amortizar dívidas, etc. e afins, das ações, abrir o patrocínio um pouquinho da camisa. Eu acho até que, numa generosidade, a presidente poderia abrir. Agora tem alguns passivos aí, como o fim do patrocínio da Samsung, que é uma briga judicial. Você poderia tentar, não sei se agora consegue, mas num diálogo adulto, tentar os patrocínios de manga, de verso, de camisa, o verso inferior da camisa, o número da camisa, você colocar alguma propaganda, para a gente, nem que seja temporariamente, para matar essa dívida. Mesmo a generosidade que teve com o feminino, de abrir mão do patrocínio exclusivo, de repente no profissional, para dar um incremento, isso não diminui em nada, não diminui o clube em nada, que é bacana você não ter aquela camisa cheia de propaganda, mas muito mais bacana é o resultado em campo e as faixas de campeão e o clube saneado, sem Pedro, risco. A dívida a longo prazo é alta do clube. claro. E só aproveitando, eu tenho duas perguntas. O tempo está, de novo, curtinho, mas eu quero aproveitar a sua participação. Primeiro, você e os outros conselheiros que ficaram sem os ingressos, já ficaram fora de um evento como o do César Maluco, homenagem ao César Maluco, há possibilidade jurídica de entrar e pedir aí uma igualdade de condições? Não há, você é um advogado também. Há possibilidade ou não de uma ação jurídica por parte desse grupo para que tenha condições iguais de tratamento, ou isso não será feito? Você sabe que os clubes têm a livre iniciativa de se organizarem estatutariamente. Quando esse estatuto não é cumprido, você pode até buscar o judiciário, não para entrar no mérito da questão, mas que se trate as mesmas condições e disposições estatutárias para todos os sócios, para todos os conselheiros. Então, na verdade, você tem essa possibilidade, mas penso eu que dentro do ambiente do conselho, o presidente do conselho vai resgatar essa isonomia necessária. Eu Tá. acho que ele vai fazer exatamente isso. Espero que não tenha que se chegar, porque enquanto é evento, a gente até se entristece não poder estar lá ou estar representando o sócio que vota na gente, mas é passável. A partir do momento que houver um tolimento do exercício do mandato conferido pelo sócio e essa autonomia para, dentro das funções estatutárias de conselheiro, a gente não poder exercer na plenitude o cargo, aí você tem que realmente buscar o tratamento isonômico. Mas espero que, e sempre é tempo, veja, errar, construir um canal e uma ponte de diálogo. Não dá para se condenar totalmente, tem os seus aspectos positivos a presidência do Palmeiras, mas tem que se extrair o bom dessas coisas. É a grande pesquisa qualitativa que virou repercussão dessa entrevista. E eu sempre acredito na vida que muito melhor do que uma inflexão é um aperto de mão. O jogo das disputas das ideias é a única forma de legitimar uma decisão, e mais do que isso, a vida é construção de pontes, não de muros. Passamos por uma pandemia, estamos aqui vivos, e o Palmeiras voltou de uma pandemia e nela campeão. Verdade. Então, aproveitar e extrair esse bom, porque no fundo e no final de tudo isso, independente do quanto vai durar os nossos mandatos, nós somos todos sócios do Palmeiras e o Palmeiras é maior que todos nós, né? E esse legado é que a gente tem que deixar, com os erros e com os acertos de todos, e tentar a cada dia. A presidente ainda está no meio do mandato, exatamente um pouquinho a mais no meio do mandato, tem todas as condições. E o palmeirense, o conselheiro do Palmeiras, é uma pessoa que sempre pensa no clube, pensa no Palmeiras e sempre aberto a dar as mãos pelo clube. E, Pedro, já no final mesmo, e agradecendo muito a sua participação aqui com a gente, na última eleição para a presidência do Palmeiras, a oposição não teve candidato. E de vira e mexe, a gente está percebendo algumas movimentações, eleição para conselheiro vitalício, para conselheiros, assim, não está tendo uma coesão à oposição. O que você pensa? E muita gente acredita que, pós essa entrevista, possa ter aí uma união e a oposição ter um candidato para a eleição, porque existe esse receio que a gente já citou na entrevista, muitos têm receios,
tem as suas coisas particulares, não quer ser tolhido, não quer ser pressionado, não quer ser processado, porque ela também busca a justiça processando. Alguns personagens do Palmeiras já foram processados, inclusive. Então, afinal, e a gente tem 4 minutos só, Pedro, já até para te colocar aqui, vai ter possibilidade? A oposição terá candidato? O que você pensa a respeito? A oposição terá um candidato para enfrentar, claro, falando hoje, a Leila Pereira na próxima eleição, que ela já anunciou que será candidata? Olha, há excelentes nomes, gente muito preparada, até falei dentro do próprio Conselho Deliberativo do Palmeiras. A alternância do poder é um preceito constitucionalmente estabelecido, que é o voto secreto, periódico e para quê? Para não se visar a perpetuação do poder. Então, não seria nenhuma afronta a gestões vencedoras, a esse ou aquele. É natural a alternância do poder, a mesclagem de ideias. Há dentro do clube um sentimento que dá para você ter uma nova frente, com um novo estilo de gestão, com uma gestão, com um choque de gestão que não mudaria substancialmente em nada a questão do carro-chefe do clube, que é o futebol, mas dando vazão a outras coisas que não são bem exploradas dentro do clube, outros esportes, a questão do sócio, a questão de uma relação um pouquinho melhor, mais delimitada, mas de modo mais positivo com o torcedor, você ter um canal e um jeito de governar um pouquinho diferente, com um salto de qualidade que é normal da alternância do poder. Então já vem nascendo isso, porque as gestões elas vêm seguindo com boas e positivas medidas, mas várias coisas que têm que se implementar dentro do futebol moderno e dentro de um clube social moderno não têm sido implementadas. E isso faz com que surjam aí e despontem, e a gente vislumbra aí já uns 3 a 4 nomes muito positivos se movimentando no sentido de se fazer uma frente a um debate dentro de um processo eleitoral, que é sempre positivo. O processo eleitoral, você não tem vencedores ou vencidos. Você tem, e normalmente no Palmeiras, que a gente apresenta um plano de governo, você tem, se aquele que ganha absorve o que é bom, o salto de qualidade para a instituição Sociedade Esportiva Palmeiras é muito gigante. Então, eu acho que desta feita, nós teremos aí, e pela movimentação que vejo, uma chapa em condições aí de fazer frente de modo positivo no campo dos debates. Sim. O resultado, vitória ou derrota, nessa chapa é só o sócio que dirá, né? E o sócio tem que participar mais. Realmente o quórum de eleição tem que aumentar e aqueles que ficam e não se vê algumas coisas com indignação e não participam do processo, que votem, externem as suas ideias e estejam mais presentes na vida política do clube, que é uma satisfação muito grande aí a gente tem de poder representar o sócio dentro do Conselho Deliberativo. Pedro Horta, muito obrigado por atender aqui o A Bola Não Para, conversar comigo. Boa sorte, sucesso e voltaremos com certeza a conversar mais de Palmeiras. Um abração para você, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Sucesso sempre aí para ti e para os telespectadores. Com Pedro Horta, fizemos a edição extra do A Bola Não Para, que volta sempre toda quinta-feira, 8h30 da noite, com um entrevistado inédito falando de esporte para você.